Ô Paulo, você falou sobre aquela situação em 2011, né, cara? É muito louco isso, porque 12, 13 anos depois, a gente vendo que o Atlético se transformou. E eu acho que o maior título que você tem em relação ao torcedor do Atlético é o respeito que você sempre teve com essa camisa e também por ter tomado essa atitude de não ter abandonado o barco, um dos únicos a ter ficado naquele elenco que depois conquistou o acesso e aí, menos de um ano depois, 2013, chega a uma final de Copa do Brasil. Como é que foi aquele vestiário, cara, naquele rebaixamento de 2011? Você lembra, meu? Olha, todo. Na realidade, tipo assim, a gente já sabia, a última rodada, né? A gente já, o alento foi nosso que a gente ganhou do Curitiba, né? É. É, Que tirou eles da foi Libertadores, né? exatamente. Aí o torcedor até deu uma aliviada, mas a gente sabia que ia ser difícil, que ia ter, né? Não ia ser fácil. Então, esse alento aí, vamos dizer assim, de ter ganhado o jogo do Curitiba, de tirar deles da Libertadores, acho que diminuiu um pouquinho em relação ao torcedor, as cobranças. Mas, enfim, é muito ruim você é, cair para uma segunda divisão, né? E, às vezes, tem o lado ruim e o lado bom, né? Quantos clubes caíram para a segunda divisão e hoje estão estruturados, né? E se recuperaram, né? E hoje estão onde estão. Daqui a pouco foi ruim, mas foi bom, não sei. É. Mas porque o Atlético hoje é fantástico, né? O Atlético hoje, para mim, aí está entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, está no mesmo bolo de Grêmio, Inter, enfim, opinião minha isso. Não é porque eu joguei no Atlético, eu quero puxar saco. Estou falando sério em relação à estrutura, em relação e aí tem os seus méritos, o Petralha, que faz as suas. Em relação a futebol, de repente não entende, mas em relação à administração, ele é muito bom. E ele organizou realmente o Atlético. Então acho que foi essa maneira. Então, o momento do vestiário era muito, muito ruim. E acho que isso que você falou em relação a essa identificação minha com o torcedor vem muito por causa disso. Daquela caída, caiu para a segunda divisão. Eu dei uma entrevista que eu vou ficar no Atlético e vou ajudar o Atlético e vou fazer de tudo para o Atlético voltar à primeira divisão. E isso aconteceu. Enfim, então acho que essa identificação acho que também foi importante. Eu acho que o torcedor comprou a ideia, assim, pô, o cara quer ajudar mesmo. E não era falando, era com atitude mesmo. Nossa, isso é muitas vezes até inimaginável, porque eu imagino que boa parte daquele vestiário de 2011 com o rebaixamento pensou o seguinte, né, Paulo? Ah, eu vou cair fora dessa barca, tá louco? Entrar nessa barca É, pra jogar Série B e tal, e aí o seu equilíbrio emocional pra falar assim, não, cara, eu vou ficar, eu vou ajudar, e aí isso é um reconhecimento que o torcedor tem até hoje, né? Acho que é o grande título que você leva em relação à honraria que você tem. mas tem um detalhe, né? Você falar depois que acabou o jogo é difícil, né? É. Porque se tu vai na segunda, vai na terça, ó, peraí, aí fica mais fácil. Mas acabou o jogo, eu falei, não, eu vou ficar e pronto. Só se não queriam, né? Aí tudo bem, mas então, depois do jogo, você sabe, é muito difícil. Repórter perguntando, a cabeça do cara tá a mil. Então, acho que isso o torcedor entendeu bem. Sem dúvida alguma.